vejam, isso já começou, vocês vejam a gravação no momento que desejem retomar o estudado hoje. Hoje lhes farei uma aula um pouco mais breve. Hoje é véspera de feriado, mas não por isso, porque os tópicos que analisaremos hoje e a próxima semana serão basicamente os mesmos, só que a próxima semana espero que vocês ponham mais mão na massa para fazer mais exercícios, para pôr em prática em outras noções, em outras configurações de carga. Pelo menos a essência será a mesma, a única dificuldade representaria-se mediante o número de cargas a ser calculada, ou estar representadas, ou estar nessa configuração dada. Mas para começar, gostaria de comentar-lhes que em nosso Google Sala de Aula já lhes compartilhei aqui os vídeos referentes ao campo elétrico. Se alguém deseja assisti-los, está prontos no canal. Mas os vídeos não estão tão velhos, tem como 4 anos, mais ou menos. Ainda assim, tem uma explicação referente a 2 exercícios, que hoje não farei explicação, mas que seria ótimo se vocês, no decorrer desses dias, pudessem assistir os vídeos, principalmente a parte 2, para ver como se faz a descrição, porque é bastante algébrica. Mas não vale a pena hoje, numa aula transferida e ao vivo, ter essa explicação, a menos que seja justamente na sala de aula. Mas vocês, pondo em prática a metodologia ativa da aula invertida, poderiam adiantar-se para posteriormente tirar dúvidas comigo. A outra ideia que gostaria de compartilhar-lhes seria as simulações do campo elétrico. Tem várias. Já tínhamos feito essa daqui ontem. Tínhamos mexido, ou ontem Débora tinha mexido com a posição da carga. Espero que a imagem seja fluida na hora de deslocar essa carga, a hora de pôr outra carga. E também se podem fazer configurações de arranjos de cargas em formato diferente. Aqui poderia ser um formato de coração, se tem a paciência de fazê-lo. Mas, enfim, pelo menos deixo-lhes essa opção para explorar. Outra ideia que veremos hoje é justamente, espero que carregue essa de cá, é a dificuldade que há em representar tridimensionalmente um campo vetorial. Espero que a imagem compartilhada se enxergue bem. Pelo menos tem uma carga aqui à esquerda negativa, com a coloração segundo o padrão. Azul seria negativo, vermelho seria positivo. Os vetores que denotam o campo elétrico, uma representação pictórica, saem da carga, que nesse caso se chama de A, e a outra chama-se de B, ambos com o mesmo módulo, só que com valores, ambos o mesmo módulo, só que com sinais diferentes. E se pudéssemos deslocar um pouquinho no espaço, se veria como esses vetores parecem não sei a palavra, mas parece uma bagunça, não se enxerga com facilidade. Os vetores que saem, alguns mais compridos, outros menos intensos, outros mais fracos. Essa parte inferior está muito distante de ambas cargas. Poderia trazer-se uma carga de teste e pôr-la deslocar no espaço, e alguém poderia mexer isso com paciência e ver como essa carga, que é positiva, também faz a perturbação no espaço circundante às outras duas. Ou seja, varia o campo elétrico a priori, como consequência de ter outra carga presente, seja de sinal positivo ou negativo. Essa les deixo porque em sala de aula não temos como projetar tridimensionalmente, por enquanto. Mas vocês nos seus computadores poderiam mexer com essa aplicação, dar os giros, aproximar as cargas ou afastá-las entre si e ver como varia as intensidades e as direções do próprio campo elétrico nas 3 dimensões espaciais. Só que fica mais bonito na própria tela de vocês. Por enquanto, esses seriam os recados. Mas para iniciar nossa aula, gostaria de compartilhar-lhes essa imagem e ao mesmo tempo vejo-lhes aqui de frente. No momento, havemos 17, 15, vocês há 15 pessoas. Pronto, já quase a metade da turma. Então, imagina o seguinte, se existe no espaço algum átomo que ficou carente de elétrons, uma boa quantidade de elétrons, ou um pedacinho de ouro que ficou sem elétrons por algum processo que tenha acontecido, que pelo momento não vale a pena discutir as causas, mas sim caracterizar um fenômeno, pelo menos a escala maior que o próprio átomo, tem uma carga de 7 microcoulombs, localizada na origem dessa partícula, na origem do sistema cartesiano, mas supõe-se que
Alguém deixa algumas cargas de uma forma organizada a uma distância de 10 centímetros da própria carga, 0,1 metros. Uma primeira carga negativa, verde para fazê-la mais notória, de 2 microcoulombs. E lembrem-se que micro, ou nunca jamais se esqueçam, que o prefixo de grandeza micro faz alusão a que seja uma milionésima parte dos coulombs, a uma orientação em relação ao x de 15 graus. Podemos aplicar as fórmulas vistas ultimamente para determinar, mediante a lei de Coulomb, mediante a descrição vetorial, qual seria a intensidade e a direção dessa força que experimenta a carga verde em virtude da presença da carga que está na origem. Mas poderia haver outra carga também na mesma distância, só que em outra orientação, nesse caso 55 graus, respeito ao eixo X negativo. Espero que se enxergue aqui bem notório nessa imagem. Poderia haver uma terceira carga localizada no terceiro quadrante do plano cartesiano, cuja orientação está a 45 graus em relação ao eixo vertical negativo. E o valor dessa carga seria positiva, mas há outra quarta carga no quarto quadrante do sinal negativo, uma coloração diferente, uma orientação diferente, 60 graus para baixo do eixo X, positivo. A carga número 4, Q4, também é negativa, assim como a Q1. Duas negativas à direita, duas positivas à esquerda. Poderíamos determinar a força. Lembrem-se que ontem tínhamos visto duas maneiras. A escolha é pessoal. Vai no coração de vocês. Acham mais bonita a primeira? Perfeito. Acham mais bonita o método 2? Perfeito. Mas ambos métodos devem convergir na descrição do fenômeno físico de ser a mesma força que age sobre cada uma das cargas, ou sobre a carga em questão. Nesse caso seria a carga 0, mas poderia ser a carga 1, 2, 3, 4, dependendo do caso. E, para aquilo, permita-me usar o segundo método, porque nesse dica, pelo menos na explicação agora, sai um pouco mais rápida, sem tanta álgebra. O segundo método consiste em determinar o módulo e a direção. Mas essa direção, lembrem-se dessa palavra, sentido. O sentido vai em relação à noção do conhecimento de vocês, prévio às interações, se são de cargas do mesmo sinal, repelem-se entre si, se são de cargas com sinais diferentes, atraem-se mutuamente, mas aí entraria o sentido, a interpretação, quando vocês façam o esquema, o esboço, de qual seria a direção que deveria ter o campo elétrico, mas o seu sentido, para fora, para dentro, aproxima-se ou afasta-se. Por exemplo, se pudéssemos analisar a primeira carga localizada no primeiro quadrante, vamos deixar um pouco mais limpa essa imagem, mandar todo o esquema para a esquerda, e nesse método 2, segundo a explicação que eles tenham feito, o vetor força elétrica carga 1, deveria expressar-se mediante seu módulo e a sua direção. Quanto vale seu módulo e qual será a sua direção? São duas perguntas fáceis de responder. A primeira é mais fácil que a segunda. Pelo menos o módulo, mediante a lei de Coulomb, tem-se a constante eletrostática com suas respectivas unidades. Lembre-se da ordem de grandeza, a nona potência e o valor 9, que estaria na frente. Por ser o módulo, deveria expressar-se simplesmente na parte do numerador mediante os módulos das cargas. A carga vermelha é positiva, mas a verde é negativa. E a respectiva ordem de grandeza, vezes 10 a menos 6, uma milionésima parte dos coulombs, que representaria o microcoulombs. E a distância, dividido pela distância ao quadrado, 10 centímetros, mas é 0,1 metros. Quando você faz essa operação com calma, com paciência, na calculadora, e previamente simplificando as unidades de metro quadrado, com metros quadrados, aqui fiz a escrita ao contrário e consertarei isso quando eles compartilhem as transparências, está ao contrário, coulombs vai no denominador e metros quadrados irá no denominador. Simplificam-se as unidades, ao final só ficaria newtons. A princípio, a carga verde experimentaria uma força muito associada a 1 quilograma de massa, mais ou menos, 1 quilograma a 200 gramas, mais ou menos. Parece notório, sim, a distância de 10 centímetros, mas são cargas aparentemente bem maiores do valor próprio de um elétron. Pelo menos essa informação não há confusões. Determinar uma multiplicação facilmente se pode fazer, vocês em casa fariam mediante a calculadora. Mas essa não é a essência do vetor.
tem que ter a sua direção. Além do módulo, ou a informação em módulo, deverá ter a sua orientação, mas essa orientação, eu espero que o ponteiro do rato que estou usando, do mouse que está aqui, vejam que está assinalando uma flechinha amarela, que denotaria o vetor força, porque é uma carga negativa a essa grande positiva, então seria uma força atrativa, e no mesmo sentido, perdão, na mesma direção que denota o raio, só que no sentido contrário, não seria do raio para fora, teria um sentido do raio para dentro, um sentido negativo, aí entraria a interpretação de vocês. Então, deveria representar-se assim, o vetor muito pequeno, mas com sua orientação associada com 15 graus. Pelo menos, poderia dizer-se, a sua componente em x e y estaria associada com 15, mas ao sinal negativo, essa informação vai de vocês, referente a que a força é atrativa, ou seja, que ao final poderá expressar-se o vetor, aqui simplesmente faltaria muita explicação, poderá expressar-se o vetor força elétrica, a carga verde, a carga número 1, mediante o seu módulo da ação dessa força, que age na direção x à esquerda, com essa fração completa de força, e com essa fração associada a seno do ângulo 15, para a direção y negativa, ou seja, para a esquerda e para baixo. Isso nos diz nossa intuição referente a essa imagem que está aqui, mas isso só pela primeira carga. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida, senhoritas, senhores? Não, tranquilo. Tá bom, perfeito. Obrigado, João. Então, nesse caso, voltamos de novo. São 4 cargas. Já tem-se a primeira. E nessa situação, para uma escrita um pouco mais abreviada e poder representar aqui. Pergunta, Rosemary? Professor, tu está considerando que todas as cargas elas são negativas, que elas estão se atraindo pelo polo positivo? Não, boa pergunta. Só as negativas estariam na direita. Tá. E as duas positivas estariam na esquerda. E, a princípio, poderíamos determinar a interação como se as outras 3 não existissem. Por enquanto, foi determinada a força que experimenta verde como consequência da presença que está na origem. Mas as outras 3, por enquanto, expressíveis. Muito boa pergunta. Tá. Isso não acontece na prática. Não, é que eu fiquei em dúvida, porque, tipo, ali você está considerando, tipo, como se... Porque o Y, ele vai ficar negativo ali também, né? Sim. Então, é como se ele fosse em direção à origem ali, né? A carga maior, ali dos 7 microcoulombs, né? Muito bem, exatamente. Seria na direção à origem, ou seja, por ser uma carga positiva e a outra negativa, a força seria de atração entre as duas, mas só importa uma. Isso. Entendi. Muito bem apontado. Muito obrigado pelo comentário. Mais alguma pergunta, senhoritas e senhores? Pronto. Então, permitam-me mencionar-lhes essa escrita, porque fiz dessa forma, para que caiba aqui no espaço tão pequeno, o módulo, a direção, ao longo do eixo X, sem o X circunflexo, e ao longo do eixo Y, sem o Y em formato com o circunflexo na parte de cima. Mas, pelo menos, o ponto e vírgula denotaria esse par coordenado X e Y. Isso para a força da carga à direita, na parte superior, no primeiro quadrante. Para o segundo quadrante, também após fazer todo esse processo, que espero que façam com calma em casa, referente à mesma informação anterior, mas agora com a carga 2 e essa daqui positiva, experimentaria uma força repulsiva, mandando essa carga lilás para fora, se não estivesse presa. Mas nessa situação, congelada no espaço, experimentaria essa intensidade de força ao longo dessa orientação. E o sentido negativo para a esquerda ao longo do eixo X e positivo para o longo do eixo Y, nessa orientação de 55 graus. O mesmo poderá acontecer com a terceira carga, com uma intensidade de força maior, porque a carga de 5 mudou para 7 microcoulombs, então maior proporcional a essa informação. E as direções negativas, tanto no eixo X e Y. Mas vocês poderiam se perguntar, mas como aqui? Por que no eixo X expressa-se com seno de 45, se geralmente é com cosseno? Geralmente não. Geralmente é o hábito vicioso que tem se expressar o ângulo em relação ao eixo X, mas observem aqui que é o ângulo de 45 em relação ao eixo Y negativo. A sua componente horizontal
ou a sua projeção de distância horizontal, ou a sua posição horizontal estaria dada pelo cateto oposto a esse ângulo de 45, aqui onde está se movimentando o ponteiro do mouse, e o posto seria com seno, e a noção de vocês já saberão que essa força assinala para a esquerda, entraria o sino negativo. E adjacente para baixo, o sino negativo, representaria a palavra para baixo, iria com cosseno de 45. Por isso que a escrita está ao contrário, seno para x e cosseno para y. Se me faço entender com essa ideia. Agora vamos com essa última, que é negativa, uma força atrativa mais intensa que a primeira, e um valor um pouquinho maior, um vetor um pouquinho mais notório, seu comprimento, que denotaria uma maior intensidade na direção x negativa e na direção y para cima. Pronto, mas isso já tínhamos visto, ou seja, parece que estamos repetindo aquilo que já tínhamos visto a semana passada. Mas o que acontece se, em função de qualquer carga, seja 1, 2, 3 e 4, ou a força que experimenta F1, F2, F3, F4, se a sua respectiva força fosse dividida pela carga da própria partícula que experimentou essa força, seja no caso a força 1 dividido pela carga 1, não farei o processo aqui, mas o que obtém-se é que nessa posição específica onde estava essa carga verde, agora haverá outro vetor, outra informação que denota um campo de força por unidade de carga, que a carga era justamente a carga que estava localizada ali, tendo como módulo esse valor tão intenso, 1 milhão ou 6,3 milhões, nessa direção, cosseno de 15 e seno de 15, ou seja, nesse caso, por haver uma divisão por uma carga negativa, aí inverto o sinal de ir para baixo, para a esquerda, agora será para a direita e para cima. E expressaria-se o vetor campo elétrico, assim como a carga que está à esquerda, que é positiva, o vetor campo elétrico resultou com o mesmo módulo, para a carga que está no terceiro quadrante, que também está a 10 centímetros da origem, onde está essa carga vermelha, todas as cargas estão à mesma distância da origem, experimentaria essa posição, independente da carga, um campo elétrico do mesmo módulo, mas em outra direção. E a última carga, a mesma distância, mas um vetor que quase que saiu da tela, com o mesmo módulo, em outra orientação. Ou seja, que nesse caso particular, mostraria-se que o campo elétrico tem o mesmo módulo, muito similar ao exercício que tínhamos feito ontem, de uma esfera de cor amarela que foi projetada, e que todos os pontos, à mesma distância da origem, experimentarão o campo elétrico com a mesma orientação, com a mesma intensidade. Um campo de força, newtons, por unidade de carga, coulombs. Mas, dependendo da sua orientação, a sua direção variará. Se fosse um ângulo de 15, aqui estaria cosseno de seno de 15. Mas se for outro ângulo diferente, dependendo da referência angular, dependeria essa escrita ao final do vetor campo elétrico. Essas transparências de cá, basicamente a proposta é para reforçar-lhes o conceito visto ontem, bastante abstrato. Mas é uma informação que preenche o espaço, não se vê, porque não interagimos com carga elétrica, a menos que fôssemos uma partícula carregada, e, portanto, experimentaria-se uma força elétrica. Para hoje, farei uma mudança aqui das transparências, já lhes apresento a que será a discussão de hoje, referente a essas de cá. Quem chegou a analisar esse exercício 2 em casa, quando eles compartilhei hoje pela tarde? Primeiro, quem teve tempo, porque sei que vocês trabalham e durante o dia fica difícil, ou bastante puxado, ter um pouquinho de tempo para analisá-lo. Mas se analisaram, não conseguiram, não gostavam, não se preocupe. Então, hoje, pelo menos, faremos a descrição desse exemplo. Os outros que estão na sequência, o exercício 3, 4, deixarei o vídeo, porque a explicação é bastante detalhada, no próprio vídeo está, mas na próxima semana reveremos aquilo. Mas pelo menos isso, o exercício número 2, que existe uma carga negativa localizada na origem, e a pergunta, determinar o vetor campo elétrico no ponto localizado aqui na imagem.
Então, a imagem, segundo a própria descrição, diz que está à direita, no eixo X, a 1,2 metros, e à esquerda para baixo, perdão, e na vertical para baixo, a 1,6 metros. Com sinal negativo, expressaria-se em palavras da língua portuguesa, para baixo. Ou seja, que, pictoricamente, está no quarto quadrante, e a carga na origem é negativa. Como poder determinar o vetor campo elétrico? Primeira informação a ser determinada seria a distância do ponto em relação à própria carga. A carga que está na origem, que é de sinal negativo, que tem esse valor de 8 nanocoulombs. E nano representa 1000 milionésima parte da unidade, ou 10 à potência menos 9. Nesse caso, para começar com a distância, poderíamos representar o vetor posição do ponto em relação à própria origem, porque a carga está localizada na origem. O ponto está à direita, 1,2 metros, está para baixo, no eixo Y, a 1,6 metros. Qual será seu módulo? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras, sabendo que a distância depende do espaçamento em cada uma das coordenadas cartesianas. A componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado, não tem importância que seja negativa, portanto, a informação que tem-se seria de 4 metros quadrados. Observem que, fisicamente, a segunda potência perturba as unidades, mas a raiz quadrada de 4 metros quadrados sai um pouco mais fácil. Seria 2 metros de distância, que afasta o ponto até a origem e, consequentemente, do ponto até a carga que está sobre a origem. Ou seja, que se conhecemos a distância do ponto e se conhece o vetor posição do ponto em relação à origem, como poder determinar o vetor unitário, que denota a direção do ponto em relação à própria origem? Já respondi essa pergunta. Perdão, que eu premi o botão muito rápido. Então, nesse caso, o vetor unitário poderia expressar-se mediante o vetor posição dividido por seu módulo. Nesse caso, 1,2 dividido por seu módulo de 2 metros, representaria a direção no eixo X de 0,6, e 1,6 negativo, o vetor posição tem essa componente no eixo Y, dividido por 2 metros, a metade seria 0,8 ao longo do eixo Y. Não tem unidades, por ser um vetor direção, um vetor unitário. E nesse caso, as duas componentes menores que a própria unidade. Se temos essa informação, agora a sua direção, se temos a distância também de 2 metros, poderíamos calcular a terceira, que é basicamente a parte escalar, ou seja, que nesse caso particular, faremos uso do primeiro método visto ontem, que para calcular a parte escalar, haverá que considerar a carga com seu próprio sinal, não o módulo, a sua carga, considerando nesse caso que é negativa, tendo a constante eletrostática, aqui sim está bem escrita as respectivas unidades na razão, metros quadrados por coulombs ao quadrado. A carga na origem é negativa, dessa potência, e aqui tem um erro pequeno que agora reparei, é dessa potência menos 8 vezes dessa potência menos 9, dividido pela distância de 2 metros ao quadrado, ou seja, 4 metros quadrados. Simplificando as respectivas unidades, coulombs com metros quadrados também, teria-se uma força equivalente a 18. Agora surge uma pergunta, será que retifiquem em casa se o resultado está certo? Porque se escrevi aqui a menos 8, talvez tinha feito a conta a menos 8 e não menos 9. Permita-me ver aqui rapidamente. Está certo. Sim, é 18. Então, eu tenho que consertar esse 8 da potência por um 9 negativo. Eu já tenho 2 erros aqui nas transparências. Pronto, diria-se que a sua parte escalar é 18 newtons por coulomb. Essa seria a parte escalar do campo elétrico. Parece intenso? Parece, mas para representá-lo aqui, pelo menos, deveríamos denotar que o campo elétrico vetor representa somente seu módulo, ou a sua parte escalar, e a sua orientação. E nesse caso, a sua parte escalar é o valor que está aqui, negativo, mas vezes a sua direção, o vetor diretor ou o vetor unitário, que em relação
a carga que está na origem denotaria com um dedo indicador para onde estaria o ponto, e quando multiplica-se um vetor, nesse caso o vetor verde, por um número, e esse número negativo, automaticamente a sua direção inverte-se. Por isso que o vetor campo elétrico, em vez de assinalar radialmente para fora, estaria radialmente para dentro, e perdão pela redundância, assinalando a própria carga. Suas componentes, se pode substituir os valores 18 negativo vezes 0,6, 10,8, e a sua componente em y, que era negativa, mas considerando o sinal da parte escalar negativa, ficaria para cima, e é algo que observa-se pictoricamente, um vetor que tem componente vertical positiva e componente horizontal negativa, ou seja, para a esquerda. Se chegaram a resolver esse exercício, perfeito, porque é o momento de comparar. Se fizeram pelo método 2, o mesmo resultado será. O método 1, justamente para reforçar-lhes a ideia de determinar o vetor posição do ponto específico em questão, a distância na qual se acha esse ponto em relação à carga, e, portanto, poderá definir-se o vetor unitário que, perdão pela redundância, denote o vetor, perdão, que denote a direção. Perguntas? Professor, de onde que veio esse 10,8 e o 14,4 ali do vetor campo elétrico? Ah, muito boa pergunta, Rosemary. Quando multiplica-se a parte escalar com a direção, a parte escalar vale 18 negativo, e a direção seria esse vetor verde, o vetor unitário. Quando multiplica-se 18... Uma pergunta bem simples. A metade de 18, quanto é? 9. Pronto, perfeito. Mas multiplicar por 0,6 é um pouco maior que a metade. Ou seja, que a resposta é 10,8. E, muito bem, é muito boa pergunta. E 0,8 vezes 18, 14,4. Obrigada. Isso. Não, por nada. Obrigado pelas perguntas. E se está, pelo menos, me faço entender com essa explicação, se não há dúvidas ou perguntas, vamos analisar outra situação. E essa situação é, supondo que em breve veremos a origem dessa distribuição de carga plana, duas placas paralelas, uma carregada com sinal de carga positiva, mas a outra com sinal de carga negativa, ambas com o mesmo módulo de carga, e na região intermédia criaria-se um campo elétrico que tem uma característica única e maravilhosa. É um campo elétrico uniforme, ou seja, independente da distância na qual se acha entre as placas, próximo de cima, próximo de baixo, o campo na região interna sempre terá a mesma direção e o mesmo módulo, a mesma intensidade de newtons por unidade de carga, por coulombs. Então, nesse caso, se diz que libera-se um elétron de esquerda para a direita, libera-se um elétron na parte de cima. Está aqui. Alguém conseguiu pegar um pequeno elétron e o depositou próximo dessa carga negativa, dessa placa superior negativa, mas por ser negativa e a carga do elétron é negativa, experimentaria a princípio o que pensaremos uma repulsão. Qual será essa força elétrica que o elétron experimenta? Será o inciso A. E a parte B seria calcular a aceleração que o elétron, cuja massa é bastante ínfima, mas mensurável, e essa carga que é bastante ínfima, mas mensurável, experimentará em virtude da força elétrica. E aqui entraria a noção da definição de campo elétrico, pois sabe-se, a princípio, pelo próprio enunciado, que o campo elétrico assinala para cima, com uma dada intensidade, 10.000 newtons por coulomb, 10 à potência quarta, newtons por coulomb, e a direção específica, y, porque A representa um sistema cartesiano, x e y, simplesmente para denotar as direções. Permita-me deixar um pouco a imagem pequena, e o que tínhamos visto há uns 6, 7 minutos atrás, o campo elétrico define-se como a razão da força que uma dada carga experimenta, ou a razão da força que essa carga experimenta dividido pela própria carga. Mas se tivéssemos agora no espaço um campo elétrico e alguma partícula chegasse e aproxima-se a essa região de um campo elétrico, essa partícula experimentaria uma força proporcional
ao campo, ao vetor campo elétrico, e também proporcional à sua carga. Quanto maior seja o valor de carga, portanto, será mais intensa a sua interação. Mas observem que há algo interessante nessa imagem. O vetor campo elétrico é para cima, a força elétrica é para baixo. A princípio, podemos interpretá-la da seguinte maneira: haveria uma repulsão do elétron pela placa superior, que é negativa, e cargas iguais repelem-se entre si, mas também haveria uma atração da placa inferior respeito ao elétron, porque tem sinais diferentes de carga, e a força sinal de cima para baixo. Essa seria a interpretação física, muito interessante. Uma interpretação meramente matemática é que se a carga do elétron, de fato, é negativa, quando multiplica-se esse número negativo pelo vetor campo elétrico, o vetor vezes o número negativo já inverte o seu sentido. Se era para cima, agora será para baixo. Pelo menos a interpretação física ou matemática, ambas são consistentes com a representação pictórica desse fenômeno. E poderíamos determinar quanto vale a força, pelo menos o vetor força que dependerá da própria carga do elétron, que dependerá da intensidade do campo elétrico e da orientação. Ah, tranquila, Camila. Pelo menos, bem-vinda. E a direção para o eixo Y para cima. Só que, mais uma vez, tendo o sinal negativo, significaria que ao final, após de operar, após de multiplicar os números, e nesse caso sai bem simples, porque a mesma grafia que está na frente, 1,602, continua, mas as bases, a potência 19 negativa, a potência 4, somam-se entre si, fica a potência menos 15. Uma força ínfima, minúscula, desprezível para a nossa escala ou para a nossa musculatura. Sin embargo, assinala para a direção negativa do eixo Y. E se pudéssemos responder a parte B? Só que antes, por enquanto, há dúvidas ou perguntas, senhoritas e senhores? Pronto, se não há, se há, liguem no botão e intervenha, que é a aula de vocês. Liguem no microfone e façam a intervenção, porque se eu estou falando só, é melhor que vocês participem. E nesse caso, para continuar com a parte B e determinar qual será a sua aceleração, poderíamos fazer uso da segunda lei de Newton, pois se há uma força, a causante que esse objeto massivo experimente uma aceleração, conhecemos o vetor força, capaz de mudar o estado de movimento da carga, que tem uma massa ínfima, mas existe, poderá expressar-se a sua aceleração mediante a razão da força pela massa. Ou seja, uma massa minúscula no denominador, mas tem uma força também minúscula, não tão minúscula como a própria massa. Ao longo do eixo Y negativo, ou seja, uma força para baixo, a princípio experimentaria uma aceleração gigantesca dessa potência 15, ou seja, que essa forma de agir sobre os elétrons, por mais que seja uma partícula muito pequena, de massa ínfima, de uma carga minúscula, frente a esse campo elétrico tão grande, de 10.000 vezes maior que a própria unidade de newtons por coulomb, faz com que essas partículas ínfimas apresentem uma aceleração notória, metros por segundo ao quadrado, e, para esse caso particular, na direção negativa. Para que serve justamente isso, de ter alguns sistemas de placas na qual haja elétrons que possam acelerar, e se acelera demais, poderia bater sobre essa placa inferior, mas talvez a placa inferior tenha um buraquinho e permita que o elétron consiga fugir. Conseguem associar essa ideia a algum experimento realizado na química que foi o paradigma de um modelo atômico? O modelo de Rutherford, inicialmente, como ele era circular, então ele, pela força centrípeta, ele ia para... Pela aceleração, ele seria lançado para fora, né? Isso, mais ou menos. Muito bem, Rosemary. Um modelo. Mas seria o modelo Dalton-Thomson. De Dalton. Isso. Ah, não, Thomson. Dalton-Thomson, Rutherford e Schrödinger. De Thomson.
E é justamente essa ideia, muito boa resposta, mas não é a resposta correta. Mas não importa, mas sim. Essa resposta que mencionaste é o princípio por trás do modelo atômico atual, porque se a carga estaria em aceleração constante, experimentando uma força constante, que seria a força centrípeta, deveria emitir a luz, ou deveria emitir a radiação eletromagnética, perder energia, e, portanto, o átomo colapsar em si. Mas não colapsa, são estáveis, e a resposta está associada com a mecânica ondulatória, ou principalmente a mecânica quântica. Por isso, com o modelo atômico atual, simplesmente uma probabilidade de distribuição da carga em torno ao núcleo. Também o núcleo, mas o núcleo é bem mais massivo que a própria carga, mais ou menos 10.000 vezes maior, ou 5.000 vezes maior, dependendo do próprio átomo em questão. Mas muito boa resposta, Rosemary. Muito obrigado. Isso. Então, houve uma pessoa que experimentou com um jato de elétrons. E foi um antes e um depois para o modelo atômico, mostrando a existência dos elétrons. Só que hoje em dia, infelizmente, ou por felicidade, temos as telas dos computadores, na própria televisão, bem fininha. Até a tecnologia tem evoluído tanto que ficam em diodos de LEDs orgânicos. São telas mais flexíveis e com maior brilho. Mas antigamente havia que bombardear alguma tela, alguma superfície com flúor, ou fluorescente, para que conseguíssemos ver, a princípio, intensidades luminosas, preto e branco, e depois com as colorações respectivas, as três básicas, vermelho, azul e verde. Nesse caso, teríamos as cores próprias da televisão, mas antigamente usava-se uma máquina gigante, que era bastante pesada, e quanto maior seja a tela, maior seria esse canhão de elétrons que ejetava e batia sobre essa superfície. Uma televisão pequena, formato cúbico pequeno. Uma televisão grande, um aparelho bastante voluminoso. Hoje em dia, uma tela grande é mais ou menos um quadro que vai na parede. Mas sim, um tubo de raios catódicos, espero que se enxergue a animação com fluidez, tem duas placas paralelas em um eixo, em outro eixo. Você poderia variar a quantidade de carga em cada uma dessas placas, horizontal e vertical, para ter uma deflexão do feixe de elétrons e, portanto, fazer o desenho de um pedacinho de uma função cosseno, ou talvez o sinal do coração de algum paciente na UTI, se antes se fazia isso, porque hoje em dia as máquinas são digitais, ou simplesmente registrar as oscilações de algum fenômeno eletrônico. Tem que sair para a aula hoje? Eu não sei, Mike. Muito boa pergunta, mas não sei a resposta. Outro experimento em tubo de raios catódicos, espero que você enxergue o vídeo com fluidez, e o primeiro foi justamente a projeção da sombra de um formato mais ou menos de cruz. Tem uma diferença de voltagem aplicada, e depois veremos o que significa essa voltagem nesse contexto da disciplina, mas onde coincide os elétrons sobre o flúor, brilha. Onde não há coincidência, é um obstáculo. Não é uma luz que ilumina o flúor para brilhar, são os elétrons que estimulam, mediante seus contatos, as suas batidas, a sua altíssima energia cinética, o flúor brilhar. Pronto. Qual é outra ideia que gostaria de compartilhar-lhes hoje? Tem muita gente que acostuma de fazer simplificações aos fenômenos bastante abstratos. E nesse caso, houve um físico britânico cujo propósito foi dar uma simplificação da representação vetorial das partículas pontiformes. Mas no mundo bidimensional, se estivesse aqui sobre a origem da partícula pontiforme, é o campo elétrico radial para fora, no caso de ser com partícula positiva, só que em relação à distância, os vetores, no caso bidimensional ou tridimensional, quanto mais distante, menos notórios resulta. Mas a essência não é essa, é somente o vetor campo elétrico, pois a direção permanece constante, radial para fora. Daí veio uma simplificação de dizer, em vez de representar os vetores campo elétrico, haveria alguma forma alternativa de representar a sua intensidade, considerando a direção de geração desse campo para fora ou para dentro? A resposta é sim.
E essa simplificação é que se conhece como linhas de força de campo elétrico. Observe na imagem aqui à esquerda inferior, tem-se a carga positiva, alguns vetores radialmente equidistantes alguns pontos, e outros igualmente, só que um raio cada vez maior, poderiam fazer-se esses esboços. Só que dizer, o campo elétrico é radial para fora. Pronto, são linhas que emanam pictóricas ou representativas imaginárias, aparentemente, que são emanadas da própria carga, cuja direção simplesmente é do centro para fora. Tem algumas regras básicas para poder representar essas linhas. A primeira é que as linhas nunca jamais cruzariam-se entre si. Se a direção radial para fora, não existe como dois raios, se cruzem na metade. Simplesmente afastam-se da origem. E a segunda é que a densidade espacial de linhas seja proporcional à carga observada. Em outras palavras, essa segunda, para poder explicar, permita-me passar para a próxima transparência. Se é uma partícula positiva e as linhas representam o campo radial para fora, uma partícula negativa representa o campo radial para dentro. Se tem-se um conjunto de positiva e negativa, como tinha se feito ontem na simulação do PHT colorado por uma positiva ou negativa, os vetores de campo elétrico têm algumas orientações, mas as linhas de campo representam bem melhor esse fenômeno. Muito mais intenso o campo na região próxima entre as cargas, muito mais notório, e se fazem de novo no PHT colorado, ficará nessas setas mais brancas. Só que quanto mais distante, menos densidade de linhas. Podemos pensar em 1 centímetro quadrado daqui. Pronto, só passaria uma linha. 1 centímetro quadrado de cá já tem 3 linhas. Então, o campo elétrico mais denso e, portanto, mais intenso em relação a essa quantidade de linhas representadas. Mas também recupera-se a noção de vetor campo elétrico, pois tangente à trajetória dessas linhas representaria-se o vetor no ponto 1, o vetor no ponto 2, o vetor no ponto 3. Isso é um pouco mais complexo, porque requer a noção de cálculo e, portanto, a derivada, que seria a noção de reta tangente, estaria presente aqui. Mas, pelo menos, a ideia fundamental: carga positiva, carga negativa, radial para fora, radial para dentro, um sistema dipolar, uma carga idêntica em módulo, mas em sinais contrários, mostraria que o campo elétrico é mais intenso na região interna que na região externa dessa configuração. Também poderia funcionar para mostrar a repulsão entre cargas, duas cargas com o mesmo módulo, mas com sinais iguais, uma repulsão bem vista, bastante alusiva. Ou, por exemplo, uma carga com o dobro do valor que a outra geraria, a princípio, o dobro de linhas que a outra. Aqui tem-se, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas emitidas, hipoteticamente, por essa carga positiva, de 2 vezes o valor da carga, enquanto a outra, que uma vez mais negativa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, se uma vale o dobro, emitiria o dobro de linhas. A primeira emitiu ou recebeu 6, a segunda emitiu 12. Poderia até simular-se o modelo de ter uma carga circundando as outras duas. Pelo menos as duas brancas têm o mesmo sinal, e a preta, a princípio, deveria ser uma carga oposta, que nesse caso, se a imagem se vê com fluidez nas casas de vocês, a carga negativa é a preta e as duas positivas são as brancas, segundo essas setinhas minúsculas que estão aqui. Parece uma ideia que veio do céu, mas não é fictícia. Nesse caso, há um fundamento por trás para fazê-lo, e são os eletrodos. E no laboratório de física, temos a maneira de poder fazer na prática. Só que, nesse caso, essa imagem mostra sementes de arroz, onde há um eletrodo inserido numa superfície com alguma solução salina, que permite transmitir essa informação de carga elétrica, ou campo elétrico. Tem essas distribuições, aparentemente, do centro para fora. Se tem-se duas, observa-se que a concentração de sementes está maior na região intermédia, duas com sinais opostos, a concentração de sementes maiores na parte intermédia que a parte externa, a parte mais afastada.
ou se fossem do mesmo sinal, não sei se são negativas as duas positivas, mas pelo menos observa-se a repulsão. Então, não é uma ideia tão fictícia, pois na prática não se vê o campo elétrico. O único que realmente observa-se são as consequências da sua existência, pois todas as sementes, por mais secas que estejam, sempre tem um pouquinho de água. E a água é uma molécula dipolar e, portanto, poderia alinhar-se frente ao campo elétrico aplicado nas configurações vistas. Poderia ter-se essa simulação com sementes de sêmola ou qualquer classe de semente, linhaça também funciona, mas o importante é ter uma solução salina com os 2 eletrodos que permita transmitir essa informação de campo elétrico, só que na prática se faz com voltagem. Depois veremos por que a voltagem é mais importante em relação ao próprio campo elétrico, algo que se consegue manipular, porque tanto em casa, se tem um ventilador, tem algum negócio que regula como se fosse o volume da rádio. Aumenta a velocidade do ventilador, diminui a velocidade do ventilador, mas é a voltagem que estaria regulando. Nesse vídeo, espero que se observe 2 eletrodos de material orgânico. Começou a ação do campo elétrico e alinha-se mais ou menos instantaneamente. Observaria-se quão maior seria o campo elétrico na região interna que a região externa, vendo uma configuração viva, real, da natureza, de um dipolo elétrico. Só que da natureza, às vezes, tem gente que vê aquilo e, o que significa? A maneira de poder representar, teoricamente, já lhes mostrarei. Seria esse próximo vídeo. 3, 2, 1. Uma partícula positiva esquerda, negativa direita, como se emanassem linhas de campo elétrico tridimensional, partindo da positiva e sendo sumidas ou recebidas, succionadas pela partícula negativa. Senhoritas, senhores, alguma dúvida, alguma pergunta? Momentos são... Pronto. Muito obrigado, Rosemary, Gustavo, Cauã, pelas respostas. Então, gostaria de comentar-lhes que nossa aula de hoje tem chegado às transparências a seu fim, porque fazer exercícios a próxima semana, vocês farão mão na massa, ou porão mão na massa, e se Tassiel e Vogel deseja participar pela noite, também poderá ir a participar, a aprender, enfim. A universidade é uma e eu estou lá para ensinar e para guiar-lhes. Mas gostaria de comentar-lhes que, se desejam ver os exercícios que não lhes passei, acessem aqui nas transparências, na última publicação, nas atividades, vídeos de campo elétrico, haverá uma lista de vídeos, e dentro dessa lista, vocês poderão procurar a número 2, essa segunda. Você consegue ver aqui bem a imagem. Campo elétrico foi feito há 3 anos. Espero, em algum momento, ter um local mais isolado acusticamente, que tem um ventilador próximo, para poder regravar os vídeos com imagens mais bonitas e explicações mais diretas. E pelo menos os vídeos mais curtos, porque esse de cá é de 42 minutos. Mas vocês poderiam pôr velocidade, e a minha dica importante, velocidade de 1.5, e já fica mais ou menos 30 minutos, 25 minutos de vídeo, mas poderiam pular uma parte, porque ao final já temos visto o sistema de placas paralelas, que aqui nesse vídeo aborda-se ou abrange-se na sua explicação. O restante, referente ao cálculo integral, é simplesmente algumas ideias para ter distribuições de carga contínuas, como anéis, como essa representação de anéis, ou simplesmente uma linha contínua. Imaginem-se uma molécula polimérica muito comprida, e a distribuição de carga associada a essa configuração linear está em todo o seu comprimento. Portanto, criaria um campo elétrico já com uma dada configuração. Poderia ser essa de cá, se a molécula fosse realmente uma linha reta e finita. Mas não faremos isso na nossa disciplina, porque o foco não é resolver integrações. A ideia será analisar o fenômeno físico. E para aquilo, espero que a próxima semana façam presença nas 2 aulas, porque serão aulas de
bastante atividades para serem entregues durante a aula, as execuções, e frente a qualquer dúvida ou pergunta, estarei a ser solícito. Mas espero que aproveitem para ver esse pequeno vídeo número 2, se desejam complementar com as explicações, porque também lhes publicarei as transparências com os 2 erros de hoje consertados e as transparências respectivas desses 2 exercícios, mas a explicação própria está aqui. E para isso que funciona a sala de aula invertida. Não necessita ser do momento, mas tem seu espaço, tem seu outro instante em que vocês poderiam também aproveitar se tem a chance de poder avançar nas explicações. Por hoje, alguma dúvida, alguma pergunta, senhoritas e senhores?